Vamos só ler esta primeira parte do Salmo 23, em que menciona este versículo do Senhor é o meu pastor. Salmo 23, versículo 1, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Amém. Hoje nós vamos estar a focar nesses primeiros versículos deste salmo, em que diz que Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ao longo desta semana eu tenho estado a pensar muito acerca disto, destas veredas da justiça de Deus, do caminho do Senhor, o caminho que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós descrevemos a nossa vida como uma viagem, um caminho, em que nós estamos a caminhar, até quando nós perguntamos, então, como é que tu estás hoje? Muitas vezes pessoas dizem, eu estou andando, eu estou a caminhar, isto está difícil, o caminho está difícil, estou a caminhar pelo deserto, isto está muito bom. Às vezes esta expressão quando nós explicamos como é que nós estamos. Como é que nós estamos a caminhar nesta vida. E o nosso caminho, às vezes, tem determinado quem nós somos e como nós temos tido ânimo ou falta dela, não é? Muitas vezes nós dizemos que estou a passar por um momento difícil. Então, quando nós passamos por aquele momento difícil, muitas vezes o nosso ânimo vai abaixo. Até nós questionamos se estamos no caminho certo. Muitas vezes nós dizemos, será que eu ouvi bem? Será que eu estou a andar bem? Será que eu estou no sentido certo? Quando eu vejo na Bíblia falar acerca de caminhos, eu vejo Deus a descrever nas suas escrituras acerca destes caminhos, mas eu vejo de uma forma diferente. Eu não vejo tanto Deus a descrever o caminho em si, mas eu vejo mais Deus a descrever o destino mais do que o caminho. Como é que é isso? Jesus, quando estava a caminhar com os seus discípulos de vila a vila, disse que no caminho para Jericó, viu um cego e curou Jesus. No caminho para Jericó. Nós não sabemos se aquele caminho era um caminho árduo, nós não sabemos se era altos e baixos, se tinha buracos ou se era um caminho pavimentado, nós não sabemos como é que era o caminho. Nós sabemos que Jesus estava no caminho para Jericó e naquele caminho para Jericó ele curou alguém. Depois, Jesus tinha sido morto, crucificado, tinha ressurreto, estavam 2 discípulos num caminho, já desanimados, porque ainda não tinham visto o Senhor ressurreto. Eles estavam num caminho para uma vila perto de Jerusalém, chamada Emaús, e aqueles 2 discípulos estavam num caminho para Emaús, e de repente Jesus começa a falar com eles e começa a ter uma conversa acerca de salvação. Os seus olhos espirituais são iluminados e eles conseguem perceber que Jesus está vivo. No caminho para Emaús, nós não sabemos se o caminho era um caminho rochoso, se era um caminho com vento, com chuva, nós não sabemos como é que era o caminho, mas nós sabemos que aqueles 2 homens estavam num caminho para outro destino. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Ele estava num caminho para uma cidade perto de Jerusalém, cidade de Damasco, para perseguir os crentes, e Jesus encontra com Saul. Aquele homem tem um encontro com Jesus e Saulo é transformado e ele é convertido em outro homem num caminho para Damasco. Nós não sabemos se o caminho era de altos e baixos, se era um caminho plano, nós não sabemos como é que era o caminho, mas a Bíblia diz que estava no caminho para Damasco. Isso fez alguma luz no meu coração e dizer que, Deus não está tão preocupado como é que é o caminho em si, Ele não está preocupado em descrever que Jesus estava num caminho
aplanado, estava num dia bonito, estava a sol e de repente viu um cego. Não descreve isso. Diz que Jesus estava no caminho para Jericó. Então a Bíblia destaca mais o destino do que o próprio percurso. Muitas vezes nós queremos esta primeira parte do versículo 3 de Salmos 23, em que nós queremos que a nossa alma seja refrigerada, nossa alma seja avivada. Nós desejamos ter a nossa alma avivada antes de entrar no caminho. Mas aqui diz que refrigeras a minha alma e depois diz guia-me pelas veredas da justiça. Então isto fala comigo e diz que quando eu estou a caminhar neste caminho da justiça de Deus, dirigido pelo meu pastor, que é Jesus, a minha própria alma é avivada. A minha própria vida é refrigerada quando eu estou a caminhar neste caminho. Se Jesus não tinha entrado no caminho para Jericó, será que ele ia encontrar com o cego e havia um milagre? Nós não sabemos. Mas ele estava a caminhar e houve um milagre. Se Saulo não tivesse saído de Jerusalém e ir para Damasco, quando é que será que havia a conversão de Saulo? Será que ele alguma vez ia ser salvo? Provavelmente. Mas não sabemos que no caminho ele foi encontrado com o Senhor. No caminho houve um avivamento. Salmos 23, 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No caminho nós temos paz, no caminho nós temos prazer. Pastor, mas tu não sabes o meu caminho. O meu caminho esta semana foi um caminho difícil. Foi um caminho que eu queria desistir de tudo. Ou pode dizer, esta semana foi a melhor semana da minha vida. Eu senti lá em cima, porque esta semana eu celebrei a minha vida, fui promovido, tive uma festa, havia várias. Nós não sabemos, eu não sei qual é que é o teu caminho, qual parte do teu caminho é que tu estás a passar. Mas no teu caminho Deus promete que haja prazer e que haja paz. Provérbios 3:17 diz que nos seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. O caminho que Deus tem para ti é um caminho delicioso, cheio de paz. Mas a minha vida não parece ser deliciosa neste momento. Eu pergunto duas coisas. Primeiro, se tu estás no caminho que Deus tem para ti. Porque o caminho que o Senhor tem para ti é de delícias e de paz. Amém? Então é a primeira pergunta que eu faço. Será que estás no caminho certo? Estás no caminho que o Senhor tem para ti? Será que nós estamos a seguir esse caminho? E depois, será que nós estamos a confiar no guiar do Senhor? Quando nós estamos no caminho certo de Deus, pode haver momentos de grandes dificuldades. Nós vemos isso. A Bíblia está cheia de momentos de grandes dificuldades de homens e mulheres que estavam a seguir o caminho que Deus tinha traçado para as suas vidas e mesmo assim passaram por momentos de grandes dificuldades. Então, como é que nós podemos dizer que há delícias e paz no caminho de Deus se estes homens e estas mulheres estão a passar pelo caminho, estão no caminho certo e estão a ser bombardeados por dificuldades? Porque nosso prazer e a nossa paz não vem no caminho. Não vem por causa das circunstâncias atmosféricas, circunstâncias de segurança até que nós estamos no caminho. Vem do Senhor. A nossa paz vem do Senhor, porque nós estamos no caminho dele. O caminho que Deus tem para nós traz muita alegria e vida. Salmos 16:11 diz que far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias e a tua mão direita há delícias perpetuamente.
há prazer na presença de Deus. Quando nós estamos a seguir o caminho de Deus, nós podemos passar por dificuldades, mas nós podemos descansar nele. Nós podemos passar por tempestades, mas nós sabemos que Deus vai cuidar da nossa vida, porque nós estamos no caminho do Senhor. Para andar neste caminho de Deus, nós temos que andar em fé. Nós não podemos andar pela nossa própria inteligência, nosso próprio raciocínio, mas temos que andar por fé. Em outras palavras, nós temos que andar de uma forma cega. Então, temos que andar, mas não podemos ver? Sim, porque fé é acreditar em algo que nós não conseguimos ver. Então, em Romanos 1, 16 e 17 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu e depois ao grego. Versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Significa que o justo não envergonha do Evangelho. Porquê? Porque está a caminhar neste caminho de Deus em fé. Para nós termos fé, nós temos que acreditar em algo que nós não vemos. Então, em outras palavras, nós temos que andar sem ver. Muitos de nós, eu inclusive, eu quero saber exatamente para onde é que eu vou e eu quero saber todos os passos para chegar àquele destino. Se eu não consigo ver esse caminho, se não estou seguro em cada passo, eu dificilmente vou entrar num projeto. Quem é assim? Quem é assim? Bem, algumas pessoas se identificam comigo, que é difícil andar no caminho que eu não sei onde é que eu vou, nem como é que é aquele caminho. Mas aqui, Deus está a dizer, o justo vive pela fé, de fé em fé. Significa que cada passo é um passo de fé. Se a fé é algo que nós ouvimos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, significa que a fé não vem pela nossa visão, mas vem pela nossa audição. Estão a conseguir acompanhar? Significa que se nós temos um caminho perante nós, é o caminho que Deus tem para nós. O destino é a eternidade com Ele. Nós estamos neste caminho, significa que nós temos que andar neste caminho sem ver, mas ouvir. Ouvir a voz do nosso pastor, mas não confiar naquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos pode determinar se o caminho é um caminho tortuoso, perigoso, difícil, se o caminho é um caminho destruído, se o caminho tem buracos ou não. Isso é de acordo com aquilo que nós conseguimos ver. Mas mesmo um caminho que seja tortuoso, seja cheio de buracos, cheio de perigo, se nós ouvimos a voz do nosso pastor, que é Jesus, o que é que ele vai dizer? Atenção, segue pela esquerda. Atenção, levanta o pé. Tem ali alguma coisa. Atenção, cuidado com isto. Olha, atenção, abranda um pouco, vai passar um comboio. O nosso pastor vai guiar-nos pela nossa audição. Mas para isso nós temos que tirar a nossa confiança da nossa visão. Isto para mim é algo muito difícil. É algo que eu batalho com isto muito, em que eu quero ver e confiar naquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo tocar, aquilo que eu consigo experimentar. Isso é que eu confio. Mas para eu confiar na audição e estar cego perante o que está perante mim, é muito difícil. Mas viver pela fé, caminhar neste caminho que Deus tem para nós, as veredas da justiça, é este caminhar quase cego, em que nós vivemos pela fé, não confiando na nossa visão, mas vivendo pelas palavras que Deus tem para nós. Quais são as palavras que Deus tem para a tua vida? São palavras de destruição? Tu vais ser o pior funcionário, tu vais entrar na miséria. Essas são as palavras que Deus tem para ti? Não, não.
Tu vais passar por doenças e pragas, vais estar completamente pobre, o teu casamento vai terminar, os teus filhos vão ser rebeldes. Essas são as palavras que Deus tem para ti. Mas muitas vezes essas são as palavras que estão aqui dentro. Muitas vezes essas são as palavras que nós ouvimos. Muitas vezes essas são as palavras que bombardeiam a nossa mente. É que nós dizemos que eu vou ser um miserável. Eu não vou avançar porque vai faltar dinheiro. Eu não vou continuar porque isto e aquilo. Eu não vou fazer isto. E nós agimos mais por medo do que por fé. Porque nós estamos a ouvir aquelas vozes na nossa mente que vêm da nossa história, vêm da nossa família, até vêm do nosso inimigo, que tenta trazer essa mentira e dizer que nós não somos capazes, tu não és nada, tu és estúpido, tu és feio. Essas mentiras na nossa mente vão travando o nosso progresso. Mas Deus acredita que nós vamos ser bem-sucedidos. Vamos ter paz. O caminho de Deus é um caminho de delícias, de paz, de alegria. É um caminho em que nós podemos confiar plenamente no nosso pastor. Jesus, quando estava a ensinar acerca de ovelhas e pastores e pastoreio, em João 14 fala acerca disso, em que ele depois usa um outro exemplo, em que ele diz que eu sou, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Então nós dizemos que o próprio Jesus é o caminho. Se nós dizemos que Ele guia-me pelas veredas da justiça, então está a dizer que o pastor, Deus, guia-me pelas veredas da justiça, pelo caminho que é o próprio Jesus. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer para a minha vida, para a tua vida? Significa que como Jesus viveu quando estava aqui na terra, quem Jesus é, nós temos que ser iguais. O que é que isto quer dizer? Significa que se o caminho é Jesus, a verdade é Ele é aquele padrão da nossa vida, nós não devemos nos comparar nem com o nosso esposo, nem com a nossa esposa, nem com os nossos filhos, nem com o nosso pastor. Não compara com ninguém. Compara a tua vida com Jesus. Jesus é o caminho. Então, quando nós andamos neste caminho, nas veredas da justiça, por amor a Deus, nós estamos a andar de acordo com Jesus, de acordo com o seu exemplo aqui nesta terra. Nós estamos a dizer, ok, como é que Jesus reagiu quando era tentado com pessoas à sua volta? Como é que Jesus reagiu quando foi tentado a mentir? Como é que Jesus reagiu quando foi tentado a isto, aquilo e aquilo outro? E quando nós estamos a andar neste caminho, nós estamos a andar no caminho de Jesus, nas pisadas de Jesus, andar como Jesus andou, ser como Jesus foi aqui na terra. Este caminho é um caminho de obediência ao exemplo de Jesus e aos mandamentos de Deus. Salmos 119, 35 diz que faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Há um certo engano hoje em dia, quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós queremos quase rejeitar os mandamentos de Deus explicados no Velho Testamento. Porque nós depois pensamos que nós estamos no período da graça, em que nós vivemos não por mandamentos, mas por princípios. E nós dizemos, ok, é o princípio de generosidade. Então, o princípio de generosidade é ok, quanto mais semeamos, mais nós vamos colher. Então, quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Então, é muito liberal. É muito ao critério da pessoa que está a ouvir a mensagem. Quando nós pensamos, ok, em vários princípios acerca da nossa vida,
acerca da nossa vida relacional, acerca da nossa vida com o tempo, acerca da forma que nós falamos, forma que nós agimos, se nós colocamos tudo debaixo de um conceito de princípios, nós vamos muitas vezes dar aso a interpretações de cada pessoa de acordo com o seu historial de vida. Mas aqui Deus diz que faz-me andar na verdade dos teus mandamentos. Então, quais são estes mandamentos que estão aqui explicados? Não são princípios de uma boa vida, não é princípios de ter prosperidade, não é princípios de ter uma vida em paz, não são princípios de, uau, eu vou ter uma vida de sucesso. Nós temos N livros de princípios de ter sucesso, princípios de ter paz, princípios de isto e aquilo. Mas os mandamentos são algo completamente diferente, trazem um peso completamente diferente, porque um mandamento é uma lei. Aquilo é preto no branco, é cumprido ou não é cumprido. Quando é cumprido, há benefícios. Quando não é cumprido, há castigo, não é? Então, um mandamento é diferente de um princípio. E quando Deus diz que andar na verdade dos teus mandamentos, e tenho prazer. Andar nos teus mandamentos. Então, vamos voltar e vamos revisitar os mandamentos que muitas vezes são esquecidos naquela gaveta do Velho Testamento. Os mandamentos que estão aqui explicados são os mandamentos principais, não os 600 e tal mandamentos explicados na lei, mas é o resumo daqueles 600 e tal mandamentos que são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos não são mandamentos para serem esquecidos no Velho Testamento, arquivados como algo que é a lei, então eu não vou cumprir isso. Os 10 mandamentos devem ser aquela bússola no caminho de Deus. Aquele norte em que nós vamos seguir para orientar-nos naquele caminho. Então, quais são os 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Não tem outra pessoa, outra coisa, outro ser que substitui a presença de Deus. Nem a esposa, nem o clube de futebol, nem o trabalho, nem nada, nem a mãe. Nada pode substituir Deus. Não podes buscar mais qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. Como é que está Deus na prioridade da tua vida? Estás a buscar mais um prazer natural do que Deus? Estás a buscar mais agradar a tua mãe do que Deus? Estás a tentar agradar a tua esposa mais do que estás preocupado em agradar a Deus? Isso é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O que é que isso quer dizer? Cuidado com a forma em que tu lidas com Deus. Deus não é uma vírgula numa frase que estás chateado. Deus, ou Jesus, ou Cristo, não deve ser usado de uma forma banal. Deus é aquele poderoso Deus. Nós devemos viver em temor perante a sua santidade, em que Ele é digno de todo o louvor e adoração. Ele não é um deusinho qualquer, Ele não é igual aos deuses gregos nem romanos. Ele é o poderoso Deus, o único Deus, o princípio e o fim. E nós temos que estar em reverência debaixo da mão de Deus, não levar em banalidade quem Deus é. Ele não é o nosso melhor amigo, Ele não é aquele companheiro, aquele colega de trabalho. Ele não é isso, Ele é Deus. Há uma soberania da sua presença, da sua autoridade sobre a nossa vida. Ele não é igual a nós. Ele não é. Ele é Deus. Então nós não podemos invocar em vão o nome do Senhor Deus. Terceiro, guarda o dia de sábado e santificando-o. O sábado. O tempo em que tu estás a descansar na presença de Deus. Em que tu pões pausa na tua vida e estás com Deus. Tantas vezes eu falo com pessoas e pergunto: olha, como é que está o teu tempo devocional? Como é que está a tua afluência à igreja? Diz: eu vou uma vez por mês. Eu assisto online só. Esta semana não li a Bíblia. Esta semana não consegui passar tempo com Deus.
Em outras palavras, estás a negligenciar o teu sábado. Um sábado é um momento em que nós pomos pausa na nossa vida e nós buscamos Deus. Pode ser um dia na semana, pode ser um momento no teu dia em que tu dizes, nesta meia hora, nesta hora, eu estou a fazer pausa, eu estou a desligar o telemóvel, eu estou a desligar tudo, estou a fechar a porta do meu quarto e estou somente com Deus. Eu estou a pôr pausa em tudo para estar com Deus. Eu estou a pôr pausa na minha rotina para sair da minha casa e congregar com os santos. Eu estou a fazer pausa na minha vida para congregar em conjunto com a igreja do Senhor. Eu estou a fazer pausa na minha vida para ser igreja de Deus. Isso é guardar o sábado. Como é que nós estamos a organizar a nossa agenda semanal? Será que nós passamos semanas em semanas sem congregar? Será que nós passamos dias e dias sem ter um tempo devocional com Deus? Então nós precisamos de realinhar o nosso norte neste caminho de retidão, caminho de justiça, e nós temos que começar a guardar novamente o nosso sábado. Valorizar o tempo que nós passamos com Deus. Valorizar o tempo em que nós congregamos com a igreja. Isso faz parte de guardar o sábado. O quarto, honra o teu pai e a tua mãe. Este é um princípio, é um mandamento, desculpem, é um mandamento que é difícil. Porque hoje em dia nós pensamos, os meus pais têm tantas falhas. São pessoas tão humanas, têm tantas falhas, maltrataram-me de tanta forma. Eu não quero honrar, ele não é digno de honra, eu não quero tratá-lo bem. O mandamento é claro aqui. Não diz, honra o teu pai se dá uma boa mesada. Honra a tua mãe se trata-te bem. Honra o teu pai se não te bater. Honra a tua mãe se não gritar contigo. Então está a falar acerca disso. Diz, honra o teu pai e a tua mãe. Ponto. Então é indiferente às circunstâncias. Mas o meu caminho é um caminho que eu estou a levar na cabeça todos os dias dos meus pais. Ok? É o teu caminho, mas se queres seguir para a vida eterna, alinha os teus passos no caminho do Senhor, em que tu estás a honrar o teu pai e a tua mãe. Indiferentemente se eles tratam-te bem, se eles são pessoas crentes ou não. Honra o teu pai e a tua mãe. Não está aqui a dizer obedece, está a dizer honra. Honra é uma postura do nosso coração, em que nós consideramos superiores a nós mesmos, em que nós dizemos que eu vou valorizar a tua vida, a tua pessoa, quem tu representes na minha vida. É valorizar a pessoa. Número 5, o quinto mandamento. Não matarás. Ok, isto é fácil. Hoje em dia, matará, eu nunca matei alguém. Agora eu vou entrar num assunto que é um pouco polémico. Nós podemos dizer que eu não matei alguém, mas como é que é a tua postura perante a morte precoce ou a morte de um ser humano que ainda não viu a luz do dia? Como é que é a tua postura perante o aborto e perante a eutanásia, em outras palavras? Quando nós concordamos com essas duas filosofias, nós estamos a concordar com o homicídio. Estamos a concordar com a tirar a vida de alguém sem aquela pessoa ter a escolha de dizer eu quero morrer ou não. Quando nós concordamos com o aborto, nós estamos a dizer aquela vida não é uma vida do ser humano, é um feto. Então é um defeito que está no útero daquela mulher e precisa ser tirado fora. Nós estamos a desvalorizar a vida humana que está dentro do ventre daquela mulher. Então, quando nós dizemos que eu estou a concordar com estas políticas que hoje em dia estão a ser empurrados e esforçados para toda a população concordar com isso, nós estamos a dizer que eu estou a concordar com o homicídio e que vai completamente contrário a um dos 10 mandamentos, que é não matarás. Se nós temos concordado com essas filosofias humanas, nós temos que dizer Deus perdoa-me por isso, e realinhar o nosso passo para o caminho da retidão, onde há vida, o caminho do Senhor.
Próximo. Não cometerás adultério. Adultério. Não cometer adultério. Todos nós dizemos, ok, adultério é um pecado enorme. Quem é casado aqui diz, ok, eu não quero que o meu cônjuge tenha relações com outra pessoa. Mas até que ponto adultério é somente ter relações extraconjugais com uma pessoa que não faz parte do casamento? Será que adultério também implica ter relações antes do casamento? Sim. Será que adultério também implica ter relações com outra pessoa sem ser a nossa esposa ou o nosso esposo? Não fisicamente, mas as nossas fantasias. Através das coisas que nós vemos, da pornografia que nós olhamos, de coisas que nós fazemos com o nosso próprio corpo. Tudo isso, para Deus, é adultério. Tudo isso é. Ter relações sexuais antes do casamento e ter relações sexuais com pessoas fora do nossa aliança matrimonial, fisicamente ou de uma forma fantasia, nas nossas fantasias, nossa mente. Tudo isso é adultério. Quando nós dizemos que isso é normal os jovens experimentarem companheiros até encontrar a pessoa certa e talvez um dia vai casar, se funcionar bem antes do casamento, então eles vão casar. Tudo essas, nós estamos a compactuar, nós estamos a fazer concordâncias com filosofias que têm sido pregadas neste mundo, que é tudo normal, mas vai contrário aos mandamentos de Deus. Não faz parte do caminho da retidão. Jesus não ia concordar com isso. Não faz parte do caminho que Jesus seguiu. Se ele é o caminho, ele não fazia isso. Ele não olhava para aqueles sites, ele não tinha esse tipo de desvaneios sexuais. Ele não era assim. Então, não faz parte do caminho do Senhor. Se nós queremos andar naquele caminho que traz prazer, que traz vida, que traz alegria, nós temos que largar esta concordância com as filosofias deste mundo e seguir o caminho da justiça. Amém? Estão prontos para o próximo? Eu sei que eu estou a entrar em coisas bem difíceis, mas eu acho que vocês conseguem aguentar. O sétimo, não roubarás. Agora o roubo aqui, nós pensamos, ok, eu nunca roubei ninguém, nunca tirei nada de ninguém, nunca fui a um supermercado e tirei coisas. Mas será que nós estamos a cumprir com os nossos deveres financeiros? Será que estamos a ser pessoas corretas em termos da forma que nós gerimos a nossa vida financeira perante Deus e também perante o governo? Ou será que a nossa vida é uma vida de fugir? Ui, eu posso fugir aqui, eu posso fugir ali, não preciso pagar isto, não preciso pagar aquilo. Ou será que nós estamos a cumprir o que Deus traçou para a nossa vida como cristãos? A forma que Deus disse para gerirmos as nossas finanças é separar 10% para Ele, sendo o dízimo. Isso é um mandamento que ele determinou, mas também para dar ofertas. Ofertas é como nós semeamos na obra do Senhor, como nós abençoamos a sua obra. Então são essas duas vertentes, a forma que Ele diz, ok, tu como cristão deves gerir a tua vida financeira com essas duas vertentes. Mas também tu fazes parte de uma sociedade, neste caso nós portugueses, nós fazemos parte desta sociedade, e todos vós que não são portugueses também estão a viver em Portugal. Significa que há leis financeiras também que têm que ser cumpridas para estar a viver em Portugal. Não é, ok, eu vou fugir. Fugir faz parte daquela coisa, eu vou roubar ao governo, vou roubar a Deus, vou roubar aqui, vou roubar ali. E nós estamos a infringir com os mandamentos de Deus. Deus é muito claro, os mandamentos é preto no branco. Não há forma de nós fugirmos aos mandamentos de Deus.
Quando nós fugimos aos mandamentos de Deus, nós saímos fora do seu caminho. Nós podemos estar a dizer, eu sou crente, eu sou cristão, mas eu tenho uma vida completamente fora dos mandamentos de Deus. Eu digo, que tipo de cristão és? Não és cristão se não estás a seguir os mandamentos de Deus. Ser assim nu e cru, não és cristão se não estás a seguir os mandamentos de Deus. Mas eu vou à igreja, eu oro. Ok, tu tens uma comunicação com Deus, tu vais a uma igreja, mas tu não estás a seguir os mandamentos de Deus. Não estás no caminho de retidão. Não estás no caminho de Jesus, que é Ele é o caminho, a verdade e a vida. Próximo. O 8º mandamento diz que não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. É basicamente dizer, não vou caluniar ou maldizer o meu próximo. Não levantar falso testemunho. Muitas vezes quando nós ficamos irados, nós dizemos coisas que não podem ser canceladas, não podem ser retiradas. Nós dizemos coisas sobre pessoas que talvez são calúnias, talvez é maldicência, talvez é crítica, talvez nós estamos a maltratar uma pessoa com as nossas palavras. E a forma que nós falamos também é uma expressão do caminho no qual nós estamos a andar. Se nós estamos a falar de uma forma de abençoar o nosso próximo, talvez até confrontar, mas em amor, honrando o nosso próximo, nós podemos defender os nossos direitos, mas não podemos pecar. Jesus diz próprio, irai-vos, mas não pecai-vos, não é? Nós podemos defender os nossos direitos, não, isto não está certo, não falaste bem aqui, não falaste, mas uma coisa é falar dessa forma, outra coisa é dizer, eu sou estúpido, eu sou mentiroso, isto é... Começamos a maltratar uma pessoa, a caluniar, a criticar, a maldizer uma pessoa com a nossa língua. Isso é um reflexo que nós não estamos no caminho do Senhor. O 8º já está. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. Ou desejar qualquer coisa do teu próximo no 10 também. O 9 e 10 vão em conjunto. Quando nós cobiçamos, desejamos o que não é nosso, também é um reflexo que nós não estamos no caminho da retidão. Mas aquele vizinho tem um carro tão giro, quem me dera ter esse carro. E quem me dera ter o trabalho, quem me dera ter a mulher que o vizinho tem, quem me dera. Quando nós começamos a cobiçar o que não é nosso, nós começamos a fugir daquela linha, aquele caminho de retidão. Hoje em dia, com as redes sociais, é difícil não cobiçar, porque é um estilo de vida do selfie, é um estilo de vida que está tudo bem, é um estilo de vida, uau, que grandes férias, é um estilo de vida, uau, que estás a ir por aqui, uau, conseguiste comprar isso, uau, tu és tão bom, és tão fixe, uau, estás tão na moda. E nós começamos a cobiçar a vida das pessoas que nós estamos a ver naqueles stories. Em que nós temos que dizer, não, eu não vou cobiçar a vida de outra pessoa. Eu vou estar contente e grato e satisfeito com quem Deus é na minha vida e aquilo que Ele tem-me dado para viver. Amém? Então nós temos que cumprir estes mandamentos. Agora, para começar a andar neste caminho da justiça, primeiro nós temos que começar. Temos que determinar o nosso coração e começar. Débora e Ricardo, vocês estão habituados a muito exercício e treinos e desporto. Eu posso chegar ao pé de ti e dizer, olha, eu gostava mesmo de aprender a fazer jiu-jitsu, mas depois, não estou disposto a ir às aulas. Eu não quero levar porrada, não quero treinar, eu não quero cair no chão, eu não quero dedicar e ir para aquelas aulas todas, eu não quero fazer isso. Débora, tu vais olhar para mim isso. Nunca vais ser alguém que vai estar em jiu-jitsu, não que vais aprender jiu-jitsu. É a mesma coisa, nós podemos dizer, eu quero mesmo cumprir os mandamentos, eu quero mesmo. Então tens que começar. Começa. Tu consegues começar. Tu consegues determinar no teu coração, hoje eu vou começar. Há uma lista de 10 mandamentos,
tu podes dizer no teu coração que, ok, este eu tenho estado fora. Eu não tenho estado a cumprir. Então, eu vou começar a cumprir. Vou traçar um rumo no meu coração e eu vou começar. Então, a primeira forma de andar neste caminho de justiça é começar. Traça esse propósito no teu coração. Se nunca deste ofertas ou nunca dizimaste ao Senhor, traça esse compromisso a Deus. Eu vou começar. O que é que vai começar? Tal como o ginásio, tal como as aulas do jiu-jitsu, vai haver montes de coisa para fazer aquela noite, em vez de ir aos treinos. Vais ao treino uma vez e depois o teu corpo vai estar rebentado. O dia seguinte não vais conseguir, não é, Alison? No dia seguinte estás rebentado, não consegues nem levantar. Qual é que é o próximo passo, Alison? Continuar. Começar e depois continuar. Segundo passo, não é muito complicado. Primeiro começas e depois continuas. Se alguém já foi ao ginásio uma vez e depois deixou porque começou a doer no dia seguinte, nunca mais vai voltar. Continua a fazer. Vai mais uma vez, vai doer mais. Vai doer outra vez. Mas tu vais começar a ver que a tua resistência física vai começar a aumentar. Vais começar a ganhar músculos que pensavas que não tinhas. Vais começar a ver que és mais resistente, que vais conseguir fazer exercício que não conseguias fazer antes. Vais começar a ver uma nova força na tua vida que não tinhas antes. É a mesma coisa neste caminho da retidão. Nós podemos pensar, é tão difícil. É tão difícil caminhar nestes mandamentos. É verdade. Eu não vou mentir. Estes mandamentos que Deus traçou, os 10 mandamentos, são difíceis. Talvez é a coisa mais difícil que alguma vez vais fazer. Eu não vou dizer que vai ser fácil. Não vai ser um mar de rosas. Não vai ser umas férias bem passadas. Não é. Estes 10 mandamentos vão ser a pior coisa, a pior dificuldade, a maior desafio que já uma vez enfrentaste vai ser estes 10 mandamentos. Porque a primeira vez vai ser difícil. A segunda vez vai ser difícil. Mas depois vais começar a ver uma maior resistência, maiores vitórias, uma maior força de que alguma vez já tiveste. Vais olhar para trás depois de um mês de cumprir estes mandamentos e dizer, caramba, quem eu era antes e agora quem eu sou agora. Uau, a minha vida mudou. O meu ânimo está diferente. Eu sinto mais forte, com mais fé, com mais garra para a vida. É a mesma coisa, mais feliz, com mais prazer para a vida, porque o caminho do Senhor é deleitoso, o caminho do Senhor traz alegria, o caminho do Senhor traz prazer, traz vida abundante. É no caminho do Senhor, não é fora do caminho. Não é compromisso, de fazer compromissos com o mundo. E dizer, ok, eu vou fazer isto, eu vou comprometer-me com 7 mandamentos. Agora, os outros 3, esquece, eu não vou lá. Não vais estar a usufruir das bênçãos de Deus em pleno. Vais dizer, ok, mas Deus, tu dizes na tua palavra que eu vou sentir prazer, eu vou sentir alegria. Mas Deus diz, sim, mas falta 3. Falta 3. E os outros 3? Eu vou para o ginásio, malhar, mas depois eu vou passar a vida no McDonald's, vou começar a passar a vida a comer porcarias, coisas que só engorda. Ok, tu vais querer ter maior estrutura muscular, emagrecer e tal, mas depois estás a consumir coisas que não interessam. É a mesma coisa que nós dizemos, ok, eu vou cumprir estes 7 mandamentos, mas estes 3 esquece, eu não consigo, o meu pai não conseguiu, a minha mulher não consegue, eu também não vou conseguir, não, esquece, esse não vale a pena. Os mandamentos são 10, não é 9, não é 7, não é 5, são 10. Até Jesus resumiu estes 10 mandamentos em 2. Que é a soma destes 10 é resumido em 2 mandamentos, que é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a soma de todos estes mandamentos em 2 mandamentos. Significa que estes 2 mandamentos não é o cancelamento destes 10 mandamentos, mas é a soma, o resumo daquilo que está naqueles 10 mandamentos.
Então significa que se eu digo de boca fora que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo o meu próximo como a mim mesmo, mas eu não consigo cumprir os 10 mandamentos, diz, que raio do amor de Deus é que tu estás a ter? Não tens. Porque o amor de Deus é reflexo nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a soma, está resumido naqueles 2 mandamentos. Então, se nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos, como é que nós podemos dizer da boca fora que estamos a cumprir os 2 mandamentos? Não estamos. Porque os 2 mandamentos têm os 10 mandamentos lá dentro. É simples, mas muitas vezes, por causa do engano deste mundo, e infelizmente o engano também de muitos crentes, diz, ok, eu posso fugir, eu posso comprometer-me, vamos fazer um compromisso, vamos fazer um negócio, e esta coisa não preciso, isto também não, em vez de adulterar, eu não vou adulterar fisicamente com alguém, mas deixe-me estar quieto, as minhas coisas são as minhas coisas, eu sei de mim o meu corpo é o meu corpo, não adulterar, é simples. E depois o terceiro passo neste caminho da justiça, primeiro é começar, depois continuar e depois estar em conjunto faz com alguém, principalmente com o Espírito Santo. O Espírito Santo foi-nos dado como o nosso auxiliador, o nosso ajudador, quem nos dá poder para cumprir tudo. É como nós vamos ao ginásio, vamos ao ginásio, eu consigo ir sozinho talvez uma semana, mas contigo, 1 ano. Vamos os 2 juntos, porque tu picas, eu pico, vamos lá, tu vamos, tu puxas por mim, eu puxo por ti, e pá, em conjunto, primeiro com o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que Ele nos capacita para cumprir, e depois uns com os outros. É por isso que nós temos uma igreja. Para uns com os outros, olha, estás mal hoje? Bora, vamos embora. Hoje é dia. E não consigo sair da cama porque doeu ontem. Hoje é dia, temos que ir fazer em conjunto. Então, primeiro começa e depois continua. Depois faz em conjunto. Primeiro começa, diz ao teu vizinho, primeiro começa. O vizinho, primeiro começa e depois continua e depois faz em conjunto. Agora diz ao outro vizinho, primeiro começa. Gabriel, primeiro começa e depois continua, depois fazemos em conjunto. Amém? Amém. Aleluia, Deus é bom.